Existe alguma relação entre a psicanálise e a física quântica? A psicanálise tem uma característica de ser interdisciplinar. Isso é até sugerido pelo próprio Freud. Em muitos textos ele sugere ao psicanalista que não estude apenas a psicanálise, mas estude outras áreas do conhecimento. Ele até sugere algumas áreas, literatura. Posteriormente entrou também a sociologia, história, filosofia, um pouco de anatomia, né? Algumas questões psicossomáticas da medicina, né? Ou seja, há muitas áreas do conhecimento que são importantes, mitologia, religião, para que o psicanalista possa continuar atuando, para que ele atue bem, melhor dizendo, para que ele atue bem na sua área. A física quântica surgiu quase que ao mesmo tempo que a psicanálise, ou seja, a psicanálise começou a se espalhar pelo mundo no começo do século XX. A física quântica também surgiu, né, na primeira metade do século XX, depois houve evoluções e tal. A psicanálise, como vocês sabem, como eu já falei, nasceu a partir do trabalho de Sigmund Freud, né, e a física quântica surgiu a partir, como eu falei, do século XX, com Max Planck, Bohr, Heisenberg. Alguns desses aí desenvolveram a física quântica. A física quântica também acabou se estabelecendo ligações com outras áreas do conhecimento. Hoje em dia fala-se muito de física quântica, por exemplo, ligada à autoajuda, esoterismo, né, psicologia também e tal. Muito bem. A física quântica, especificamente, nasce ou surge a partir da descoberta do quanta. É uma partícula muito pequena, né, cujo movimento não pode ser calculado com absoluta certeza. Todos os cálculos da física quântica são meramente probabilísticos. Nós só podemos estabelecer probabilidades a respeito desses movimentos. Isso colocou em xeque, de certo modo, a física clássica, a física tradicional, física newtoniana, que estabelecia cálculos precisos. Todos os movimentos chegavam a um resultado preciso, os cálculos tinham que ser precisos. Na física quântica nada mais é exatamente preciso, é apenas probabilístico. Existe uma probabilidade de que o quanta se movimente de um ponto A a um ponto B, tomando a partir de um determinado caminho, né, de um determinado modo, mas é a mera probabilidade, não dá para ter certeza. Durante muito tempo, ou durante algum tempo, se questionou se as descobertas relativas à física quântica se limitavam a essa dimensão microcósmica, ou se em contrapartida tinha decorrências macrocósmicas. Essa incerteza, a respeito dos movimentos se aplicava só no âmbito do quanta ou em todo o universo. Essa era uma questão, que interessou os físicos na primeira metade do século, até que veio um físico chamado Heisenberg, que estabeleceu um princípio muito importante, o princípio da incerteza. Com esse princípio da incerteza, essa característica básica da física quântica não ficou limitada única e exclusivamente ao microcosmos, e sim ao macrocosmos. Ele disse que o princípio da incerteza fazia parte de todo o universo, não apenas do âmbito ou da dimensão do quanta. Ou seja, em todo o universo há um princípio de incerteza. E isso acaba tendo uma decorrência, por exemplo, filosófica, para além da própria discussão meramente física. Ou seja, em tudo há incerteza. Não significa que tudo seja absolutamente incerto. Significa que você não pode calcular com absoluta certeza nada. Em tudo existe uma característica de incerteza. É claro que às vezes essa pequena manifestação de incerteza em um cálculo astronômico pode não ocasionar um problema, porque ele será tão insignificante que não mudará, por exemplo, um voo espacial. Não mudará os planos de um voo, porque essa incerteza ela é tão infinitesimal que, no final das contas,
dentro de uma dimensão macrocósmica, não vai trazer nenhuma grave consequência. Mas acontece que esse princípio existe, está lá. Ele faz parte da realidade. Pode não ocasionar nenhum grande desastre, mas está ali. Né? Muito bem. Como eu falei, esse princípio da incerteza estabelecido pelo Heisenberg tem decorrências filosóficas e também psicanalíticas. Né? Porque conviver com as incertezas da vida, né, pode produzir, e de fato produz, insatisfação, pode produzir ansiedade, pode produzir frustração. Porque nós estabelecemos para nossas vidas expectativas. E essas expectativas não se cumprem às vezes. Apesar de que depositamos muitas esperanças nela. Por que não se cumprem? Porque existe em toda a realidade um princípio de incerteza. Um princípio de certeza que o próprio Heisenberg identificou a partir da física quântica. E nós temos que lidar com essa incerteza. Nós não podemos estabelecer um plano que, a partir do ponto em que estamos, que é o ponto de quem estabelece expectativas, até o resultado, que são as expectativas cumpridas, de um ponto ao outro, nós não podemos estabelecer exatamente, de um modo preciso, um caminho do ponto A, onde estamos, ao ponto B, que é o final, que é o cumprimento das expectativas. Entre uma coisa e outra, existem inúmeros elementos, né, inúmeras coisas que podem acontecer que acabam alterando o caminho entre o ponto em que estamos e que estabelecemos expectativas e o final, que é o cumprimento das expectativas. Existe a probabilidade de que isso aconteça, mas não existe exatamente uma certeza absoluta que conseguiremos. Para todo mundo é assim. Né? Muitas pessoas já passaram por essa situação de projetar alguma coisa, de desejar alguma coisa, de criar uma expectativa e não conseguir atingir, embora houvesse uma probabilidade. É porque não existe uma certeza absoluta. E porque não existe uma certeza absoluta, nós temos que conviver com ansiedade, nós temos que conviver com frustrações, nós temos que conviver com expectativas não cumpridas. E aí entra a psicanálise. Né? A psicanálise entra oferecendo um tratamento que seja bom e salutar para aquelas pessoas, né? Ou para as pessoas que por algum motivo não conseguem conviver de modo satisfatório com as incertezas da vida. A psicanálise não vai prometer para ninguém, né, porque isso seria impossível, acabar com as incertezas, acabar com essa questão das probabilidades. A psicanálise não garante cálculos precisos. A psicanálise ajuda as pessoas a conviver com a incerteza da existência. Porque há muitas coisas incertas, há muitas coisas certas também. Mas é preciso aprender a conviver com isso. É preciso aprender a conviver com a realidade de que existe um princípio de incerteza em todas as coisas. Princípio esse que o próprio Heisenberg descobriu ao estudar e trabalhar com as questões da física quântica.